Eu estou escolhendo aqui uma do André, Pereira 74. Ele pergunta qual seria a solução para uma diminuição na carga tributária do Brasil. Aumentar a carga tributária nos interesses subgravados. Opa, explica aí. Porque o Brasil tem um sistema tributário que é, em si, muito injusto. Ele é grande demais, complexo demais, tem uma carga tributária que não corresponde na arrecadação a um estado de bem-estar social como é a carga tributária europeia, por exemplo. No Brasil, você tem essa carga tributária gigantesca que está se agravando para honrar uma e apenas uma das despesas que está explodindo exponencialmente, que é juro para banco. As despesas correntes do país estão mais ou menos estagnadas há uma década. Então, a carga é grande porque a dívida explodiu. E ela é mal distribuída. Ela cobra mais de quem pode pagar menos e cobra menos de quem pode pagar muito mais. Então, a chave é essa, simplificar. Porém, na transição, como essa dívida está muito grave e está crescendo de forma absolutamente irresponsável, nós não vamos poder abrir mão de nenhum centil para nada. Isso é sério que se diga para a população, porque não há milagre. O político que for para sua casa falar em diminuir imposto e aumentar os benefícios é simplesmente um mentiroso ou um ignorante, ou o encontro terrível dos dois, que é extremamente comum no Brasil, o ignorante mentiroso. A questão da reforma é um tema espinhoso. Há um consenso de que é preciso atacar temas e promover reformas trabalhista, tributária, da Previdência. De que forma que o senhor, eventualmente, presidente da República, pretende atacar esses temas? No sistema de impostos, eu vou procurar mostrar no debate que é possível a gente fazer dois movimentos: diminuir os impostos sobre o povo pobre e a classe média e aumentar os impostos sobre as classes mais ricas. Não é para perseguir ninguém, é para ser justo. Não é? O Brasil não aguenta mais, o Brasil pobre, o Brasil da classe média, não tem mais nada para pagar para ninguém. Por quê? Porque o pobre, ele nem sabe que está pagando. Mas uma diarista aqui em Florianópolis, quando usa o celular, ou quando um desempregado chega em casa e acende a luz ou liga a televisão para ver as notícias ruins, né, e as mentiras da política, etc., ele está pagando 40% de imposto na tarifa do celular ou na conta de energia, muitas vezes sem nem saber. Os ricos no Brasil, proporcionalmente, pagam menos de 8% nos seus impostos, porque a tributação direta no Brasil é muito baixa. Eu já fiz isso também no Ceará, e o Ceará hoje é o estado mais sólido, do ponto de vista financeiro, do Brasil, volto a dizer, sendo um estado muito pobre. E eu não falo isso por qualquer tipo de exibicionismo, apenas porque eu acredito que o discurso político brasileiro tem que vir acompanhado do exemplo, porque ele está muito desmoralizado, conversa bonita todo político tem, mas é preciso que a gente dê exemplo de que é possível fazer as coisas. Vai aumentar imposto, né? Vou aumentar, sim, para algumas categorias e queremos conversar sobre isso. Os de cima, os ricos no Brasil, não pagam imposto. Estou falando de rico mesmo, né? De classe média, que tem patrimônio até 2 milhões de reais, isso não tem mais nada o que dar, já está dando até demais, porque não tem nada de volta. Não é? Mas para cima de 2 milhões eu tenho duas propostas. Uma é a tributação sobre lucros e dividendos empresariais, que o mundo inteiro cobra, menos o Brasil e a Estônia. E outra é uma tributação mais progressiva, acima de 2 milhões de reais, para as heranças grandes. O Brasil cobra 4%, enquanto os americanos, que são um país capitalista, cobram 29%. Só para você ter uma ideia. E eu quero passar um pente fino nas dispensas de imposto também que se deram de forma clientelista, fisiológica e muitas vezes corrupta. Né? Dispensamos no Brasil hoje 354 bilhões de reais de impostos dos ricos. Enquanto uma diarista, um servente de pedreiro, quando usa o celular ou liga a energia em casa, a luz ou a televisão, paga 40% sem nem saber porque está embutido no preço das coisas. Quem compra 1 quilo de feijão paga 7%, 8%, 10%. Tamanha a injustiça na tributária brasileira. Mas, enfim, voltando ao que nós estávamos dizendo, eu tenho toda uma proposta de dizer de onde é que vem o dinheiro, né, para resolver essas questões, mas o fundamental aqui é a consciência do que fazer, porque o Brasil é um país riquíssimo. Nós somos politicamente trágicos nesse momento, mas eu que conheço o milagre que a política já produziu no Brasil, tenho muita confiança de que se a gente acabar com esse ódio, né, miúdo, que quer dividir o Brasil entre coxinhas e mortadela, porque é muito conveniente. PSDB e PT de São Paulo se agarram brigando e fica eternamente no poder. Faz 24 anos que o PSDB manda em São Paulo e fazia, até o golpe contra a Dilma, fazia 16 anos que o PT mandava no Brasil. E, evidentemente, essa briga produziu coisas boas, por um certo lado, mas produziu coisas muito ruins que não dá mais para continuar.
Agora, cadê a câmera para eu conversar com Tá aqui. Tem duas que... Eu volto já para você, no momento. Para mim tá ótimo. 2 países do mundo, o Brasil e a Estônia, não cobram imposto sobre heranças ou lucros e dividendos empresariais. Eu não estou falando de cobrar da empresa trabalhando e produzindo, não. O lucro que sai da empresa para o bolso do empresário, só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu vou cobrar. Agora... Sabe quanto é o tributo sobre heranças nos Estados Unidos, que ninguém duvida que seja uma pátria capitalista? 29% é a alíquota menor. Sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Para quê? Para poder diminuir o imposto sobre os trabalhadores, que são onerados no consumo, e sobre a classe média, que morre com imposto de renda extraordinariamente injusto na fonte. Uma aprovação feita nas formas da velha política tão questionada pelo governo do Bolsonaro, através da liberação de emendas e pagamentos aos deputados, tem uma outra notícia muito triste e muito estarrecedora. É o lucro dos bancos no país. No primeiro trimestre, o lucro dos bancos foi de 20 bilhões de reais. 3 bilhões a mais que o primeiro trimestre do ano de 2018. É isso mesmo, o povo brasileiro vai mal. Desemprego, baixa renda, dificuldades, endividadas, famílias estão endividadas, mas os bancos vão muito bem. Aliás, o Brasil se transformou no paraíso dos bancos. As taxas de juros exorbitantes que você, eu, todos nós pagamos, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, seja para fazer um empréstimo, tem feito dos bancos instituições bilionárias e dos seus donos também. Nós temos que mudar essa realidade. Por isso quero lembrar a você um projeto que apresentei esse ano, que é um projeto que prevê a tributação, a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos. O que são lucros e dividendos ou dividendos? Dividendos são os lucros das pessoas jurídicas divididas para as pessoas físicas, para os donos das empresas, para os donos dos bancos. O lucro e o dividendo não tem nenhuma tributação hoje no Brasil. Só Brasil e Estônia que tem um sistema desses. Quem paga imposto de renda aqui no Brasil não precisa pagar imposto sobre lucro e dividendo. Só que as taxas de imposto de renda são muito baixas e os ricos pagam bem menos que os pobres. Por isso apresentei um projeto em que faz a tributação de lucros e dividendos. As pessoas que ganham esses lucros exorbitantes, como por exemplo os banqueiros, têm que passar a pagar, e vão passar a pagar, se meu projeto for aprovado a partir de 2020, 20% em cima do que recebem. E em compensação, nós estamos tirando o imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Isso é uma maneira de se fazer um pouco de justiça tributária no Brasil. Não é possível que o Brasil continue a ser paraíso dos bancos, que o banqueiro ganhe tanto como está ganhando e a população esteja cada vez mais pobre e mais gente na miséria passando fome. Por isso, você vai fazer essa mágica? Eu disse, respondo, tecnicamente eu faço assim. Politicamente eu dependo muito de vocês. Vocês ouviram bem essa parte, por favor, não reduza minhas opiniões a politicamente foi o problema do Fernando Henrique. Eu tenho uma proposta também. E ele tinha força política que o senhor só vai chegar no governo com um partido. Eu não vou dizer aqui na FAAP que o Fernando Henrique é um mentiroso, porque a turma aqui gosta de uma elegância e tal. Então eu vou dizer que ele é um encantador de serpente. O Fernando Henrique nunca propôs tributo sobre heranças. É mentira. Não mentira minha, hein? Porque isso está lá nos jornais todos. Eu diria que é sua. Eu jamais diria que é sua. O Fernando Henrique nunca propôs imposto sobre heranças. Ao contrário, eu, ministro da Fazenda do Itamar, que o antecedeu, cobrava imposto sobre lucros e dividendos, ele tirou. O Fernando Henrique, o PSDB, é o partido que mais aumentou a carga tributária da história do capitalismo mundial, no prazo que ele fez. Pegou a carga tributária em 27% do PIB, entregou com 32,5%. Foi quase 1% do PIB por ano de governo. Portanto, o Fernando Henrique não propôs absolutamente nada, como o PT. Há 29 anos está no programa do PT um tributo progressivo sobre grandes fortunas. Nunca foi proposto, é mentira. Eu falei que isso é uma porra! Pessoal. Agora, como é que eu resolvo a contradição? Posso, não? Lógico. Como é que eu resolvo a contradição? O presidencialismo à brasileira tem uma contradição que é orgânica. Eu sou um cientista político nas horas vagas. E nós adotamos o presidencialismo imitando os norte-americanos sem termos a complexidade e as peculiaridades da sociedade americana. Qual é a grande contradição inerente ao presidencialismo? Um órgão
tem um monopólio do desenho institucional do país e não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade desse desenho. E o outro órgão, que é o Executivo, tem a responsabilidade pela saúde dos negócios de Estado, da economia, regularidade do serviço público e não tem nenhuma centralidade no desenho institucional. Portanto, esse impasse está dado. Como é que a gente atenua isso? Segundo as melhores práticas que a história brasileira ensina. Propor antes, como eu já fiz aqui, propor antes, dar a cara para bater, para a turma dizer, os ricos, o cara vai aumentar imposto, nós chega um país que vive roubando dinheiro, ainda vai aumentar mais imposto. Eles não falam que é só dos ricos, tá? E vão fazer, dá a cara para bater. Escapou, escapa você e a ideia. Isso diminui muito o impasse. Segundo, desde o general Dutra, que se elegeu em 45, até hoje, todos, sem faltar nenhum, os presidentes se elegeram com minoria no Congresso. E todos tiveram poderes imperiais nos 6 primeiros meses, até na conta da doença. Como o Collor, que sequestrou a poupança do povo por medida provisória, ante o aplauso das vítimas, o silêncio omisso do Judiciário e o assentimento passivo do Congresso Nacional. Isso é doentio, é patológico, mas mostra caricaturalmente o que é que eu estou dizendo. Portanto, a hora de propor são os 6 primeiros meses. Terceiro, em toda tragédia, um lado bom, o Pacto Federativo rasgado. Os estados e municípios quebrados, a gente tem que sair de Brasília, onde imperam os lobbies e grupos de pressão, e negociar com os deputados nos seus estados, com a intermediação dos governadores e prefeitos, em troca de restaurar o Pacto Federativo rasgado. Essa é a negociação de atacado que permite a gente revogar essa impostura que o Fernando Henrique fez e o Lula imitou, de presidencialismo de coalizão, que é um nome bonito, tucanaram a roubalheira, tucanaram o loteamento do governo para fins de aliciamento político. E quarto, terminando, quarto, está na hora de nós brasileiros estarmos modernos ao século XXI. Persistiu o impasse, nada de negociata de gabinete. Chama o povo para votar diretamente, plebiscitos e referendos.